Eles são jovens, conectados e criminosos. A tecnologia mudou o jeito de tirar dinheiro das vítimas e os golpes aplicados pela internet explodiram no país. Essa mesma tecnologia dá a esses golpistas a sensação de impunidade. E eles ficam bem à vontade nas redes sociais, exibindo o dinheiro que levam das vítimas. São chamados Raus, os novos estelionatários do Brasil. Tem muito adolescente por aí colocando dinheiro no bolso e vivendo uma vida que até parece de cinema. Por aí, com certeza você já viu os conhecidos Raus ou métodos do 7, ou resumindo, 171. Mas o que significa Raus? Então, basicamente, são aqueles tipos de pessoas que caem facilmente em golpes ou são facilmente manipuladas. E não tenha a ilusão de que você não está sujeito a cair nisso, porque o que esses criminosos fazem é uma operação digna de filme. Métodos do 7 ou esquemas do 7 basicamente se referem ao artigo 171, ou seja, falsas promessas, fraudes bancárias e até venda de produtos inexistentes. Ou seja, esses termos se resumem ao estelionato e sério. Não vai pensando que se trata de um presidiário ligando pro seu tio idoso. Isso daqui é um esquema multimilionário e que gera prejuízos de bilhões anualmente. Um garoto fez seu primeiro milhão aos 15 anos e chegou a fazer 2 milhões de reais em um dia. Isso tudo com um esquema apelando para o emocional das pessoas. Imagine o seguinte: você está navegando na internet e se depara com famílias sofrendo, pessoas pedindo socorro e abaixo uma vaquinha para ajudar o Rio Grande do Sul. E quando você entra na página, aparece um texto que diz: uma vida não deveria ter preço. Infelizmente, esse simples apelo comoveu gente o suficiente para acumular milhões que deveriam ter sido usados para uma causa importante, mas que infelizmente serviu para bancar finais de semanas de criminosos. Eu sei que todos sonham com o Rap Nation, por uma vida em que carros, dinheiro e mulher não sejam um problema. A internet está cheia de milionários ostentando vidas que sabemos que a CLT nunca sequer vai pisar. Restaurantes onde a conta é simplesmente um salário do mês. Mas acredite, você não precisa ceder para um 71 para alcançar isso. Lucrar com o prejuízo dos outros é o que mais tem por aí. E nesse vídeo eu vou expor como essa engrenagem do crime vem atuando por meio da internet. Muito prazer. Eu sou Azael. Bom, a começar que existem diversas formas em que o dinheiro ilegal é feito na internet. E eu fiz uma investigação que traz essas formas e narra como elas são aplicadas de forma online. E é claro que eu trouxe isso tudo de forma educacional. Golpes, produtos online e produtos físicos. São esses os principais comércios do 7. E para minha segurança, eu não vou expor ninguém aqui nesse vídeo. Vou apenas mostrar serviços e anúncios que eu vi na Telegram. Existem, dentro do Telegram, comércios gigantes, começando pelos de CC. CC é basicamente uma forma encurtada de se referir a cartões clonados. Essa é Cristina Masses, uma vítima desse tipo, que foi notificada de uma compra de 19 mil no seu cartão, só que o que acontece realmente é que os criminosos, ao invés de usar o cartão que eles conseguem, eles vendem de acordo com o limite, visando um comércio. Mas aí fica a questão de como essa galera consegue esses cartões. E de todas as formas possíveis, eu quero citar duas que existem tanto no Telegram quanto em sites. Empresas especializadas em consultas, para quem não sabe, são ferramentas de investigação. Inclusive, dá uma olhada na minha loja que está na descrição, que servem para advogados, donos de empresas, saberem mais sobre seus candidatos ou sobre seus clientes. E geralmente esses painéis conseguem informações a partir de coisas simples, como um telefone ou nome. Aí que mora o problema. Eu vou deixar você pensar o que um criminoso consegue fazer, seja te enganando ou se passando por você, já que seus dados como endereço, CPF ou até RG podem ser adquiridos por uma simples consulta. A maior vulnerabilidade geralmente não estão no sistema, e sim nas pessoas. Então não é segredo que com os telefonemas ou esquemas, essa galera consegue o seu cartão. Agora, também se tratando de painéis de consultas, sabemos que o que mais tem por aí são databases de logins vazados, ou seja, hacks que vendem arquivos com dezenas de logins, e tem outros hacks que compram isso a preço de banana. Geralmente essas databases vêm com muitos logins queimados, ou seja, não funcionam. É aí que entram os CHKs, ou também conhecidos checkers, que fazem a seguinte automação. Imagine que uma empresa como um banco teve uma série de logins vazados e ao invés do hack testar um por um, o que levaria horas, ele cria um cheque que automatiza e que testa o login e retorna se ele funciona ou não. E ainda diz se tem saldo nessa conta. Rapaziada, infelizmente isso acontece muito e a maioria dos alvos são cassinos ou bancos. Por isso é importante você escolher bem o seu banco antes de usar e fazer uma senha no mínimo trabalhosa para não ser alvo desse tipo de coisa. Então,
A partir desses cheques e cards, como eu já falei, já foram criados inúmeros comércios em cima de aplicativos. Os mais famosos são o Telegram e o Discord, os verdadeiros bueiros da internet. Mas mesmo com isso tudo, tem gente por aí se inspirando nisso. Olha, sinceramente dando uma opinião pessoal para esses vastos comércios que existem num país que o salário mínimo é uma porcaria, eu vejo o trabalho que não prejudica o próximo, é claro que não estou me referindo ao que acabei de falar, deve ser sim penalizado, mas não vejo erro moral quando não prejudica o próximo. Já dizia Maquiavel, os que vencem, não importam como vençam, nunca conquistam a vergonha. Os Raus, ou trabalhadores do set, ganharam mais adeptos por conta do avanço da tecnologia. Mas não que isso seja algo novo. Nos anos 90 ou início dos anos 2000 e até meados de 2010, esse tipo de criminoso, se tratando de estelionatários, golpistas, enfim, tinham que ter um trabalho a mais, já que para seus planos darem certo, eles tinham que ter uma lábia para criar uma persuasão em cima de suas vítimas. E a maioria dos golpes aconteciam ali mesmo nas ruas ou bancos. Pessoas se passavam por funcionários, pegavam dados de suas vítimas em cima do que conseguiam com seu carisma. E justamente por isso que hoje é mais comum o estelionato. Porque naquela época, a barreira de entrada, a pessoa que ia praticar esse tipo de ato tinha que ter uma certa cara de pau, fora uma habilidade em se comunicar. E também tinha que ter um raciocínio rápido. E até mesmo se filtrar em lugares onde não deveria estar, como um banco. E às vezes até ter acesso a informações privilegiadas para conseguir pescar uma vítima. Mas hoje, isso não se tornou mais necessidade. Porque quando um golpe é aplicado, geralmente as pessoas não vão atrás do indivíduo. E isso por dois motivos. O primeiro pode ser um valor baixo, o que não valeria a pena ir atrás, ou até a questão burocrática para conseguir uma investigação em cima do ocorrido. Porque na maioria das vezes, as pessoas que foram enganadas não sabem nem o nome, nem o rosto do criminoso. O que não aconteceria na vida real, onde se, por exemplo, um bandido for assaltar um banco, ele deixa o seu anonimato e corre o risco de levar um tiro. E a fama desse crime se dá também pela segurança de poder fazer de um local seguro. E também a escala que pode atingir, porque justamente hoje, o golpista não se limita a um banco. Hoje em dia ele consegue rodar anúncios falsos que podem atingir milhões de pessoas e também aplicar golpes, sejam em grupos, fóruns ou na internet como um geral. Obviamente as coisas que influenciam as pessoas a entrarem no set, como já falei, o salário baixo do brasileiro comum, mas também a sensação de impunidade, porque por mais que alguém seja pego e tenha provas, dificilmente vai ser preso, ou se for, vai ser liberado rápido. Isso faz com que tanto pessoas que já andam no caminho errado entrem nisso e pessoas que infelizmente crescem o olho com uma oportunidade de escapar, seja de um salário pequeno ou de uma vida ruim. A segunda coisa que influencia é a própria mídia. É claro que você não vai ver cartazes por aí te dizendo para ser um 71. Isso não vai passar na sua televisão, mas isso é influenciado por influências hoje em dia e até mesmo por músicas. E acaba que a galera mais jovem acaba vendo como algo normal e tentando escapar da corrida dos ratos, por ver como se aquilo de CLT ou trabalho de 8 horas não valesse a pena. E isso tudo que eu falei causa uma liberdade da justiça, uma liberdade moral e até mesmo um status. Antes, o estelionatário buscava evitar ter carros ou casas de grande porte, justamente para não criar provas em cima disso. Mas hoje os Raus gostam desse esbanjamento de lifestyle com um ar de sucesso. Então, rapaziada, só vim trazer esse assunto para vocês, para dar uma contextualizada sobre tudo que tá acontecendo, sobre o que se tratava a Raul e todo esse assunto do set. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque esse não é meu trabalho, e sim da justiça, mas de conselho eu gostaria de deixar a mensagem de que esse tipo de coisa é o mais fundo do poço que alguém pode chegar, e que tirar o dinheiro do próximo pode chegar a um nível onde custa vidas. E mesmo que não custe, você sempre vai estar prejudicando alguém, seja aplicando uma empresa de grande porte ou algo do tipo. O prejuízo sempre vai ser inevitável nesse tipo de crime. Então não pratique esse tipo de coisa. Obrigado por assistir e até a próxima.